Imagina que você tem uma amiga próxima. Vamos chamá-la de Luísa. E a Luísa está conhecendo um cara que parece incrível. Ele é gentil, carinhoso, diz coisas lindas. Mas tem um detalhe. Ele tem namorada ou é casado. E aí ele diz para Luísa que está num relacionamento ruim, que ela é diferente, que com ela ele se sente vivo. Que nunca sentiu isso por ninguém. Bonito, né? Mas vamos olhar com calma. Esse homem não está agindo por amor. E não é porque a parceira dele não o entende, nem porque teve uma revelação ao olhar nos olhos dela. Quando um cara se aproxima de você, enquanto ainda está em um relacionamento estável, ele não está pensando em você. Ele está pensando nele mesmo. Está tentando fugir do tédio, da rotina, da própria frustração. E usa o seu carinho, o seu tempo, a sua atenção como uma válvula de escape. Não é amor, é necessidade, é ego. Você se torna o lugar onde ele volta a se sentir desejado. Uma válvula de segurança quando a vida dele parece apertada demais. E talvez, sem perceber, você acaba sendo a mulher que cuida do emocional dele. Enquanto outra segura a estrutura da vida real que ele não tem coragem de deixar. E aí você pode pensar, mas ele disse que está se separando, que já não dormem juntos, que só continuam juntos por causa dos filhos. E eu entendo. Essas palavras mexem, criam esperança, fazem a gente acreditar que é só uma fase, que logo ele vai resolver tudo, que vocês vão, enfim, poder viver esse amor sem medo. Mas olha, isso raramente acontece. Quando um homem realmente quer estar com você, ele mostra, com decisões, com atitude. Ele termina antes de começar. Ele enfrenta, ele escolhe com clareza. Ele não vive uma vida dupla. Ele não te esconde, não te coloca como um segredo. Ele não continua tirando foto de casal no fim de semana, enquanto te empurra para os cantos escuros da vida dele. Sabe por que ele continua do jeito que está? Porque é confortável. Ele tem a casa, os filhos, a rotina, a imagem social. E tem você. Quando quer, como quer, do jeito que dá para esconder. E você, enquanto isso, vive esperando a promessa que nunca se cumpre. Se perguntando o que fez de errado. Como se o problema fosse você. Mas não é. O que ele te oferece são sobras, migalhas, mensagens rápidas no fim da noite, encontros escondidos, promessas sem data. Ele não vai te dar um domingo inteiro. Ele não vai passar o Natal ao seu lado. Ele não vai te apresentar como parte da vida dele. Porque para ele você é só uma parte escondida. E quando você cobra, quando se machuca, quando diz que quer mais, ele vem com culpa disfarçada de carinho. Você sabe como é minha situação. Eu tô tentando, mas não posso fazer isso agora. Não me pressiona. E mais uma vez, você se adapta. Porque você quer acreditar. Porque tem sentimento. Porque no fundo, você ainda espera que ele finalmente escolha você. Mas se ele quisesse, ele já teria escolhido. E não. Isso não tem nada a ver com o seu valor. Você não é menos porque ele não te escolhe. Ele não te escolhe porque não tem coragem. Porque não está disposto a abrir mão do conforto que já tem. Porque é mais fácil manter tudo como está e continuar te convencendo a esperar. Mas você merece mais do que isso. Você merece alguém que não tenha medo de te mostrar pro mundo. Que te procure com tempo, com verdade, com intenção. Alguém que não marca encontro só quando sobra um horário. Que não te esconde. Você merece alguém que construa com você. Não alguém que use você como esconderijo da própria covardia. Pensa com calma, ao lado de quem ele acorda todos os dias. Com quem ele passa os aniversários, os feriados, os domingos. Quem ele assume. Quem tem espaço na vida pública dele. E se essa pessoa não é você, então por mais que doa ouvir, você não é a prioridade.
Você é o plano B. E você não nasceu para ser plano B de ninguém. Você nasceu para viver um amor inteiro. Um amor que não pede desculpas por existir. Que não precisa se esconder. Que não vem com culpa, nem com promessas vazias. Que não depende do fracasso de outro relacionamento para acontecer. Um amor que não transforma você na mulher que espera por alguém que não sabe o que quer. Talvez agora seja a hora de parar de pensar nele e começar a pensar em você. Com carinho, com coragem, com verdade. Porque às vezes, o primeiro passo para ser escolhida de verdade é se escolher primeiro. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Sabe aquela história de meu relacionamento está em crise? A gente só está junto pelos filhos. Dormimos em quartos separados. Pois é fácil acreditar nisso quando você quer muito que seja verdade. Quando parece que ali está começando algo único, algo real, algo que pode ser o início de um novo amor. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez doa, mas você precisa escutar com o coração aberto. Ele não vai deixar a parceira dele, nem ontem, nem amanhã. E muito provavelmente, nunca. Porque quando um homem realmente quer estar com você, ele mostra. Com atitudes, com escolhas claras, com ações que não deixam espaço para dúvida. Não com desculpas bonitas, e nem com promessas que se renovam toda semana, mas nunca se cumprem. Se o relacionamento dele fosse realmente tão ruim assim, ele teria terminado antes mesmo de te envolver. Porque um homem honesto enfrenta a verdade. Um homem maduro não precisa viver em duplicidade. E um homem que ama de verdade protege você do caos, não te arrasta para dentro dele. Mas esse tipo de homem que vive dizendo que tá quase se separando, continua nesse discurso por meses, às vezes anos. E sabe por quê? Porque ele não quer perder o que já tem. A casa, a rotina, a imagem social, o conforto. Ele quer manter tudo isso estável, enquanto te usa como fuga. Você vira o alívio dele, não o compromisso, a pausa dele, não o plano. E aos poucos, isso vai te prendendo. E toda vez que você começa a questionar, toda vez que sente que não está mais dando conta, ele volta com as mesmas frases. Me dá só mais um tempo. Agora não é a hora certa. Não quero machucar ninguém. Estou esperando o melhor momento. Mas esse momento nunca chega. E sabe por quê? Porque ele nunca teve intenção real. Ele não está te escolhendo. Ele está apenas te mantendo ali, à disposição. Como se você fosse um intervalo confortável dentro de uma vida que ele não quer mudar. E você, mesmo sendo tratada com carinho, com afeto, continua sendo a parte escondida. E se esse amor não vem acompanhado de decisões concretas, então é só fumaça. Porque amor de verdade não vive só de palavras sussurradas no escuro. Amor é coragem à luz do dia. Se faz sentido para você, se permita refletir com sinceridade. Quem está ao lado dele quando ele acorda? Quem compartilha os domingos, os feriados, os natais? Quem ele assume publicamente? Se a resposta não é você, então você não é prioridade. Você é a parte que ele esconde, a promessa que ele nunca vai cumprir. Não vire a mulher que espera, que justifica, que se contenta com migalhas, achando que um dia isso vai virar banquete. Você merece muito mais do que isso. Merece um amor inteiro, que seja claro, livre, que não dependa do fim mal resolvido de outra relação para acontecer. Que não transforme você em consequência de um fracasso alheio. Porque no fim das contas, é isso que ele está te oferecendo. As sobras. Ele vai te ver quando tiver tempo, não quando você precisar. Vai te mandar mensagem escondido, rápido, com cuidado, com medo. E quando você perguntar por que sumiu, ele vai virar o jogo. Você sabe como é minha situação. Juro que também estou sofrendo. Não me pressiona, por favor.
E o que acontece? Você vira a compreensiva, a que entende, a que espera, a que se adapta, enquanto ele vive confortável, com o melhor dos dois mundos. Ele tem casa, tem rotina, tem alguém esperando por ele, e tem você ali, sentindo falta, aceitando pedaços de atenção, como se fossem prova de amor. E o mais triste? Isso não é amor, é consumo emocional. Ele te procura quando está carente, quando se sente frustrado, quando briga com a parceira, quando quer se sentir desejado. E depois, some. Volta para a vida dele como se nada tivesse acontecido. E você? Fica ali se perguntando onde errou. Mas escuta com carinho. Você não fez nada de errado. Ele simplesmente nunca esteve disposto a te oferecer mais. Nunca teve esse plano. Desde o início, ele só queria aquilo que coubesse na sombra, o que desse para esconder. E você não nasceu para viver escondida. Você merece alguém que te procure sem medo, que te assuma com orgulho, que te veja como prioridade, não como fuga. Alguém que esteja ao seu lado com presença, com clareza, com verdade. Porque se você continua aceitando migalhas, como espera que alguém te ofereça a refeição completa? E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. Se amar é parar de aceitar menos do que você merece. E talvez agora seja a hora de virar a página. Não por falta de amor, mas por amor próprio. Você já percebeu como, no fim das contas, ele tem tudo? A casa, a rotina, a estabilidade emocional e financeira. E ainda tem você, quando ele quer. E você? Fica ali sozinha, na maior parte do tempo, esperando uma mensagem, esperando que ele cumpra aquela promessa, esperando que dessa vez seja diferente. Mas não vai ser. O que ele te dá não é amor verdadeiro. É um recorte, um pedaço encaixado nas brechas da vida dele. É uma mensagem rápida de madrugada, sinto sua falta, que nunca vem acompanhado de ação. Isso não é amor, isso é consumo emocional. Ele te procura quando sente falta de algo, quando está insatisfeito, quando quer se sentir importante. E depois, vira silêncio, vira desculpa, vira distância. E você, mais uma vez, fica se perguntando o que fez de errado. Mas deixa eu repetir, você não fez nada de errado. Ele é quem nunca teve intenção de te dar mais. Ele é quem nunca planejou te amar por inteiro. Desde o início, o plano era te manter ali, escondida, no intervalo, no que sobra do tempo e da coragem dele. E você? Você merece mais. Você merece alguém que não precise esconder o que sente, que não precise te encaixar às pressas, que esteja disposto a viver com você de forma inteira e não fragmentada. Você merece o tempo todo, não só os horários vagos. Você merece a luz do dia, não a escuridão dos segredos. Você merece ser prioridade, nunca o escape. Porque se você aceita migalhas, como espera receber o banquete? Tem homens que dão pouco, porque sabem que existem mulheres que aceitam pouco. Mas você não nasceu para isso. Você não veio para esse mundo para se conformar. Você veio para ser amada em voz alta, com verdade, com presença, com constância. Se um homem realmente te quer, ele não te esconde, não marca encontro em horários estranhos, não vive te encaixando como se você fosse parte de um segredo. Ele te mostra, te inclui, te honra com atitudes, não só com palavras doces nos momentos em que está carente. E se ele está te procurando enquanto ainda vive com outra mulher, então ele não está te escolhendo. Ele está escolhendo a si mesmo, o conforto dele, a vida dupla dele. Ele quer tudo, sem abrir mão de nada. E você, mesmo ouvindo ele dizer o contrário, mesmo recebendo carinho, mesmo sentindo algo real, ainda assim, não está sendo escolhida, está sendo usada. Eu sei que é duro escutar isso, eu sei que dói, e sei também que ele nunca vai admitir. Aliás, ele provavelmente vai dizer o oposto.
Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Com você eu me sinto vivo. Nunca senti isso com ninguém. E você quer acreditar. Porque também sente. Porque a química é real. Porque existe desejo, troca, afeto. Mas comenta aqui agora. Eu aceito receber amor verdadeiro. Porque você precisa começar a dizer isso para si mesma, com clareza. E mais do que isso, se quiser entender de forma ainda mais profunda o que realmente está vivendo, faça o quiz que está aqui na descrição. Pode abrir seus olhos de um jeito que nenhuma conversa conseguiu até agora. Mas voltando. E os fatos? Cadê as decisões verdadeiras? Cadê a atitude que sustenta tudo o que ele fala? Cadê o fim do relacionamento que ele diz estar acabado? Cadê os planos com você, que saem do sigilo e se tornam realidade? Se tudo o que vocês vivem só existe entre quatro paredes ou no silêncio das mensagens apagadas, então não é amor, é sedução emocional. Um romance que se alimenta de promessas que nunca se cumprem. Porque se ele te ama mesmo, por que ainda dorme com outra mulher? Por que ainda compartilha a vida com ela? Por que ainda acorda ao lado dela e não de você? A verdade, por mais difícil que seja, é que ele está te usando para preencher um vazio, para se sentir desejado, para fugir do que ele mesmo não tem coragem de enfrentar. E isso, minha amiga, não é amor, é egoísmo. E tem algo que você precisa lembrar. Amor de verdade não machuca, não te confunde, não te deixa esperando. Amor de verdade não te faz sentir culpada, não te transforma em segunda opção. O amor verdadeiro escolhe com clareza. Ele te traz paz, não ansiedade. E é justamente isso que a gente vai aprofundar a seguir. Porque existe uma diferença imensa entre ser escolhida e ser usada como distração. E você precisa e merece reconhecer essa diferença. Agora se pergunta com sinceridade: ele está realmente me escolhendo? Ou só me usando para não se sentir sozinho? Às vezes, no meio do envolvimento, no meio das promessas, das mensagens, do desejo, da esperança, a gente não enxerga o que está acontecendo de verdade. Mas essa pergunta precisa ser feita. Existe uma diferença enorme entre ser escolhida e ser usada para preencher o vazio que a parceira dele já não preenche mais. Porque quando um homem escolhe de verdade, ele escolhe por inteiro. Com presença, com tempo, com compromisso real. Ele não te coloca em segundo plano. Não aparece só quando está carente. Ele age, ele decide, ele constrói com você. Ele não te visita emocionalmente quando quer fugir da própria vida. Ele te convida para fazer parte dela. E se ele não tem coragem de encerrar o que vive para começar algo novo com verdade e dignidade, então não é você que está em falta. O problema não é a sua entrega, não é o seu amor, não é a sua presença. O problema é que ele não tem capacidade de amar do jeito que você merece. Então agora, mais do que pensar nele, eu quero que você pense em você. Não no que ele disse que vai fazer. Não no só mais um tempo. Não naquela esperança de que um dia tudo vai mudar. Pergunte para si mesma, com o coração na mão, sem medo da resposta: o que eu mereço? Você merece viver como a outra? Merece amor só em pedaços, no silêncio, embrulhado em culpa? Merece viver na sombra de outra mulher, esperando migalhas de tempo e atenção? Merece esconder o que sente, calar o que vive, reprimir o que sonha? Ou você merece ser escolhida com coragem, por inteiro, à luz do dia? Você não merece. Você não nasceu para ser o esconderijo de ninguém. Você não veio ao mundo para justificar a covardia de um homem que não tem coragem de te escolher com atitudes. Você merece um amor que não precisa ser escondido, que não te faz se sentir uma intrusa, que não te coloca no meio da dor de outra mulher,
que não te transforma numa peça de uma competição que nunca deveria existir. Você merece um homem inteiro, um homem livre, um homem que olhe nos seus olhos e diga com clareza: eu escolho você. Sem hesitação, sem segredos, com tempo, com presença, com planos e com verdade. Você merece acordar num domingo tranquila, sem se perguntar: será que ele vai conseguir me ver hoje? Você merece receber uma ligação no meio do dia, sem medo, sem esconder. Merece andar de mãos dadas, sem culpa, sem precisar olhar para os lados. Merece falar sobre ele com orgulho, e não como um segredo que te limita ou envergonha. E sim, deixar alguém que você ama dói. Mas às vezes, deixar quem não te escolhe é o primeiro passo para você finalmente escolher a si mesma. Porque quando você se escolhe, você para de aceitar as migalhas que o mundo te oferece. Você não se encaixa mais em amores pela metade. Você se torna mais forte, mais livre, mais digna, mais você. Você não é a outra. Você não é o segredo. Você não é o escape. Você é a mulher que pode e merece viver tudo por inteiro. Só precisa lembrar quem você é e parar de se conformar com alguém que não sabe ou não quer te amar do jeito que você merece. E como homem, com todo respeito e sinceridade, eu preciso te dizer, sem rodeios, se ele ainda tem uma parceira e está te procurando, não é por amor. Você não é a escolhida, não é a especial, não é o amor da vida dele. O que existe por trás das mensagens carinhosas, dos encontros escondidos, das promessas que nunca se cumprem, não é amor, é covardia, é ego ferido, é conveniência emocional. Porque amar de verdade exige coragem. E se ele tivesse essa coragem, ele não te colocaria nessa posição. Ele resolveria a própria vida, encerraria o que precisa ser encerrado, e só então te ofereceria algo digno, claro, inteiro. Mas ele não faz isso, porque para ele a vida está cômoda assim. Ele já tem tudo e só quer mais. E esse mais é você. Mas você não veio para ser o mais de ninguém. Você vale infinitamente mais do que ser uma sombra na vida de outra pessoa. Mais do que um espaço escondido na agenda de um homem que só aparece quando pode. Mais do que beijos rápidos, mensagens apagadas e promessas vazias. Você merece ser o centro, não o intervalo. E é sobre isso que a gente vai continuar falando. Porque agora é a sua vez de se escolher. Ligações feitas com medo, mensagens que precisam ser apagadas, encontros às escondidas. Isso não é amor. Isso é você sendo colocada num lugar que não te pertence. Você não veio ao mundo para dividir ninguém. Nem para viver na dúvida, se perguntando quando, ou se, vai ser escolhida de verdade. Se afaste. Mas não porque você não é boa o bastante. Não porque falta desejo, carinho ou conexão. Se afaste porque você se ama o suficiente para não aceitar menos do que merece. Se afaste porque você entende o próprio valor. E quando a gente entende o próprio valor, fica impossível continuar em lugares onde somos tratadas como opção. Quem não está pronto para te dar o lugar que você merece, quem não tem coragem de te escolher com inteireza, com verdade, com presença, não merece estar na sua vida. Porque o amor que você merece não te esconde. Ele não te divide, não te confunde, não te faz esperar. Ele te escolhe com clareza, com constância, com orgulho. Todos os dias, à luz do dia. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo passo. O que realmente significa ser escolhida de verdade.